Olá, meus queridos e queridas que me acompanham no meu canal. Já estou eu aqui, a vovó Nilce. Esse mês de abril é um mês todo dedicado à conscientização do autismo. 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização de Autismo. Autistas pedem respeito, inclusão e amor. O autismo não é um limite, é um jeito único de enxergar o mundo e enfrentar os seus desafios. Cada pessoa no espectro autista é única, e essa é a verdadeira beleza do autismo. Não tente mudar a pessoa com autismo, tente entender o mundo dela. Então, meus queridos, lidar com estereotipia, com crianças e até adultos que possuem algum tipo de transtorno, se sabe que não é fácil, mas também não é tão difícil. Existem 7 princípios para conviver com a pessoa autista. Primeiro, respeite as diferenças, cada pessoa é única. Tenha paciência, o tempo de resposta pode ser diferente. Comunique-se com clareza, utilize uma linguagem simples e objetiva. Valorize as habilidades, enxergue além das dificuldades. Pratique a empatia, coloque-se no lugar do outro. Isso são os 7 princípios para conviver com uma pessoa autista. Não só autista, todas as pessoas que possuem algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência. Então, esse mês eu estou dedicando aqui o canal justamente ao mês do autista, né? Porque é comprovado que o número de autistas está cada vez maior. O Dia Mundial de Conscientização foi o dia 2 de abril. Avisa promover a compreensão e o respeito às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2007, para aumentar a conscientização sobre o autismo e apoiar a inclusão social. Objetivos do Dia Mundial de Conscientização do Autismo é promover a conscientização sobre o autismo, combater o preconceito e a desinformação, valorizar a diversidade e protagonismo autista, incentivar o diagnóstico e intervenções precoces, discutir direitos, acessibilidade e inclusão escolar e profissional. No Brasil, o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo foi instituído pela Lei nº 13.652/2018. Então, no nosso canal, esse mês, eu dediquei todo para o autista. E vocês vão ver aqui que tem vários, separei vídeos mostrando. Tem também a minha participação aqui em Santa Maria do Camocá, no café da manhã, realizado na sexta-feira, 17 de abril, aqui na Biblioteca Pública. Foi realizado um café da manhã para as crianças e famílias de autistas. Foi um momento muito único, muito especial. E tem algumas fotos, teve contação de história, onde a contadora de história contou a história de João, que era o menino que vê o mundo todo colorido, porque o mundo do autista é esse. O mundo do autista é colorido. Ele não vê em preto e branco, ele vê tudo colorido. Porque tudo para ele é bonito. Porque o colorido é bonito, né? E também tem, no fechamento, tem um relato de uma pessoa
muito sensível às causas do autismo, porque ela é mãe de um autista e de uma garotinha de TDAH. O menino autista ele já é um adolescente e tem a pequenininha com TDAH. E, além de tudo, ela é professora de alunos neurodivergentes, como é chamado tecnicamente, cientificamente. Então, ela vai dar aqui, vocês vão ouvir o relato dela como mãe e como professora. Então, eu espero que vocês continuem acompanhando, quem acompanha, continue acompanhando o canal. Se gostar, dê o like. Se não gostar, dê o like, aprovando ou desaprovando, não sei. Dê ideias, né, de assuntos que eu possa trazer aqui, porque tudo que eu trago aqui, eu pesquiso antes, para poder, por isso que eu demoro um pouco para fazer alguns vídeos, né? Mas estou muito feliz mesmo, por estar concluindo mais um trabalho, e eu espero que vocês gostem. Vocês vão ficar com o relato da... Ela se identificou, porque até quando eu pedi a ela, eu disse que ficava na opção dela de se identificar ou não, e ela se identificou. É Ellen de Souza, certo? Então, fiquem todos com Deus. Eu estou no sábado 18, eu não sei quando é que o vídeo vai subir, quando vocês vão poder ver. Mas se for um final de semana, tenha um feliz final de semana. Vamos entrar aí para o mês de maio, dedicado às mães. Espero estar fazendo outro vídeo para dedicar às mães, né? Mês importante. Eu também sou mãe, sou avó e sou avó de uma criança também que tem o espectro autista, tem TDAH, e estamos aí na luta e na batalha pela inclusão, pelo respeito e pelo amor. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração de todos. Oi, tudo bom? Eu sou Ellen Souza, sou professora de matemática, lido diariamente com crianças neurodivergentes, né, autistas, TDAH, dislexia, com laudo e sem laudo. E também sou mãe de duas crianças neurodivergentes. Uma tem autismo, TDAH, já é uma adolescente, e a outra tem TDAH, né? Então, assim, graças a Deus, as questões políticas têm avançado no sentido de garantir alguma dignidade, né, aos neurodivergentes e às suas famílias, né? Existem bolsa, né, LOAS para assistência LOAS, né, para quem tem as deficiências, para as mães também de pessoas autistas que não trabalham, também já é garantido um auxílio. Existem diversos centros de terapias nos municípios, mas são insuficientes, porque a gente também não tem ainda pessoas profissionais suficientes para lidar com isso, para ajudar a gente nas terapias. Habilidades de aprender línguas diferentes, né? Conhecimentos matemáticos acima da média. Tem pessoas que desenham muito bem, sem nunca ter feito curso nem nada, naturalmente bem, ou tocam instrumentos musicais muito bem, pintam muito bem, né? Em contrapartida, essas crianças neurodivergentes, pessoas neurodivergentes têm esses talentos, mas em contrapartida, todas as que eu conheço possuem muitas dificuldades. Todas as pessoas neurodivergentes que eu conheço possuem dificuldades em lidar com questões cotidianas comuns, né? Tipo, comer só, tomar banho só, fazer as necessidades só. E às vezes comprar uma coisa fácil na venda, né? Então, assim, elas demoram muito mais tempo para adquirir essas habilidades, comunicação, né? E autonomia, do que crianças comuns, né? Então, assim, por isso que elas precisam de um suporte, porque elas demandam um cuidado a mais, e esse cuidado, né, essa demora de desenvolver a autonomia e a comunicação traz uma sobrecarga aos responsáveis, né? Então, para ajudar a desenvolver essas habilidades,
que às vezes o responsável não consegue dar conta, né? E até a relação de filho e pai, filho e mãe, dificulta um pouco a construir essas habilidades. É imprescindível as terapias, né? O diagnóstico cedo, nos primeiros anos de vida, né? E ser introduzido as terapias, né? Que tem diversas terapias, para que a criança possa desenvolver essas habilidades cotidianas tão importantes. Outra coisa importante para a nossa vivência é uma rede de apoio, né? Seja para estar ajudando a levar as crianças à terapia, seja para estar ficando com as crianças para dar um descanso aos pais, né, aos responsáveis, né, seja para ajudar, para fazer companhia mesmo. Então, esse suporte para escutar os pais, essa rede de apoio, ela é muito importante. Quanto menos rede de apoio, menos a criança se desenvolve, menos saúde as famílias têm. Então, hoje eu vim para falar sobre minha relação, né, dar um depoimento sobre minha convivência com as pessoas neurodivergentes. E o que eu posso dizer é que elas são pessoas extremamente sensíveis, né, que veem o mundo de uma forma única, às vezes exótica. E essa sensibilidade delas muitas vezes causam mais interpretações, né? Causam equívocos nas relações, principalmente com pessoas estranhas, né? Ao mesmo tempo, elas muitas vezes são dotadas de habilidades incríveis, né, que fogem ao senso comum, né? Tem habilidades espaciais de construir coisas incríveis. E por fim, eu desejo muito como mãe e professora que as pessoas neste abril e para sempre possam estudar sobre os neurodivergentes, porque não, para acabar um pouco com o preconceito, diminuir, né? Nem que seja diminuir o preconceito, porque não é mimimi, não é frescura. Realmente eles possuem estereotipias, eles têm as estereotipias como uma forma de regulação. A maioria das estereotipias envolvem movimento ou zoada, né? Sons que às vezes incomodam, né? Mas é real, não é frescura, não é para chamar atenção, é necessidade. Né? Eles realmente existe alimentação seletiva, eles têm angústia de comer certos alimentos, e na terapia ou no dia a dia, com muita paciência, que a gente consegue lidar com essa seletividade. A maioria deles não dormem tranquilamente, então vira um loop sem fim, porque o não dormir bem não traz uma saúde mental para ele, e piora o dia dele, piora o dia da família, né? Então, assim, as famílias também elas são mais estressadas porque existe um gasto maior, naturalmente maior, porque essas crianças neurodivergentes, elas costumam perder e quebrar os pertences dela com mais frequência do que uma criança neurotípica. E fora os gastos que essas famílias têm com terapia, com esses pertences, com outras coisas, né? O tempo é reduzido para muita coisa, com remédios. Então, assim, que as demais pessoas possam ter empatia mesmo, né? Eu desejo respeito, mas às vezes o respeito, ele não vem sem o conhecimento, né? Às vezes a gente começa a ter mais noção sobre a situação depois que a gente passa a estudar ou conviver. Então, para aqueles que não convivem, eu desejo muito estudo, para que possam ter empatia e a gente possa viver melhor, respeitando as diferenças mesmo, porque o autista, o TDAH, são pessoas diferentes, como uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência auditiva, elas também são diferentes. Ninguém pede para um cego ver, ninguém pede para um surdo ouvir, mas querem que o autista se comporte normalmente. E não dá, porque isso é uma sobrecarga para ele. As terapias, elas vêm para ajudar a ele se adequar melhor ao mundo, assim como um aparelho auditivo vem para um surdo, assim como a bengala vem para a pessoa que tem deficiência visual, mas eles não deixam de ser. Eles vão ter as dificuldades dele. E tá tudo bem. Não é por isso que eles são menos humanos, amam menos, sentem menos, né? Necessitam menos. E é isso. Eu espero ter ajudado em algo. Um cheiro para todo mundo. E é isso.